Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Case que é Gostoso. Canal Tela Preta, não é tarja preta, é tela preta, não tem foto, não tem vídeo, então nunca vou ter problema com direitos autorais. Aqui não tem vaidade também, o objetivo não é ter um canal com um número de inscritos absurdos, é ajudar quem quer ser ajudado, né? Bom, o tema de hoje vai ser fraude de paternidade, tá? Eu vou ler um e-mail e vou responder. Aproveitando esse momento atual que vários canais estão comentando isso a respeito de um outro canal. Gente, vocês são diferentes, né? Vocês fazem parte de um grupo diferente, um grupo contestador, um grupo mais cético, um grupo selecionado de pessoas, né? Porque pensam diferente da maioria, né? Da manada. Isso tudo pode ser uma jogada de marketing aí para ganhar view. Hoje em dia a validação é essa, né? Ganhar view, né? Na minha época, a validação era o sexo oposto ser desejado na rua, todo mundo mexendo com ela. Hoje em dia ganhando coraçãozinho, né? E aproveitando agora, tem até youtuber masculinista brigando com outro youtuber masculinista, assim, por coraçãozinho, estrelinha. Assim, eu acho que é muita sensibilidade, é um contrassenso, assim, ser um canal masculinista e ter um grau de sensibilidade exacerbado, né? Bom, eu particularmente nem assisto esse canal porque eu também sou, né, mas prolixo, eu acho muito prolixo, enfim, não me agrada, assim, com o conteúdo também não me agrada, então eu já assisti algumas vezes, acho que não me agrega nada, embora eu pregue que a gente deve ouvir tudo, né, fazer um filtro, acaba me tornando cansativo. Assim, de repente, como eu sou cansativo com vocês também. Se eu não estiver agradando, troca aí o canal, dá o dislike. Se gostar, dá o like, se inscreve, assina o sininho, aperta o sininho aí, não tem edição isso aqui. Bom, vamos ao que interessa logo, né? Alita, saudações. Gostaria que tratasse da situação de fraude de paternidade. O homem casado pode ser vítima da traição de sua mulher infiel e adúltera. Ela engravida do amante e depois o marido registra um filho que não é seu. O que fazer depois que ele descobrir que foi enganado? Isto pode demorar meses ou até anos. Como anular esse registro de forma jurídica? Esse homem poderia ainda ser condenado a pagar pensão para aquela criança, tendo em vista a paternidade socioafetiva, o vínculo emocional que foi criado? Eu já soube de um caso real em que somente depois de 8 anos o homem descobriu que o filho não era dele. O vínculo emocional aqui é imenso e quase indestrutível. Tempos atrás, li a respeito de uma pesquisa que revelou que cerca de 10% dos homens britânicos não é pai biológico de pelo menos um de seus filhos. Isto acontece devido aos casos de infidelidade conjugal das mulheres. A fraude à paternidade pode ser considerada um tipo de estelionato, artigo 171, aplicado para a mulher. Ela pode ser processada e condenada pelo delito, ou ela ainda sai impune da situação. Também já ouvi dizer que em alguns países europeus é proibido para um homem realizar exame de DNA em uma criança sem consentimento da mãe. Além disso, a anulação de paternidade não é possível em muitos países. Uma vez que assumida a paternidade, ela é irreversível e o homem fica condenado a pagar pensão alimentícia para aquela criança. Em sua experiência, esse tipo de ação de anulação de paternidade já é comum aqui no Brasil. Eu só acredito que o movimento daquele grupinho de sexo feminino, né, lutará nos próximos anos para implementar essa exigência da permissão da mãe para a realização do exame de DNA, ou também implementar a possibilidade de mudança no registro de nascimento. Como se vê, a situação dos homens brasileiros ainda poderá piorar muito nos próximos anos, se não ficarmos atentos. Em países europeus, a situação para os homens já está bem pior do que aqui. Olha, em relação a direito alienígena, direito de outro país, eu vou me abster a comentar. E vocês sabem que eu moro na Europa, eu vejo até que a questão de violência doméstica, essas coisas, no Brasil, pelo que eu percebo aqui, eu acho que no Brasil é muito pior do que aqui, tá?
Então, assim, eu acho que vocês têm uma imagem de que na Europa é tudo dominado, blá, 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 essas coisas todas, mas me parece que as coisas aqui são mais, digamos, mais lúcidas, né? Não que não exista denunciação fraudulenta, essas coisas todas, mas me parece que o pessoal é mais maduro aqui. Então eu vou deixar de... Mesmo porque eu posso não estar habilitado aqui, tem uma infinidade de países, né? Eu tenho habilitação para advogar na Europa, mas enfim, eu vou me abster a trabalhar essa parte aqui. Bom, a parte penal aqui do estelionato também foge um pouquinho da área de proteção do homem, né? Porque aí nesse caso o homem não vai ser autor da ação, né? Ele vai ser vítima. O autor da ação é o Ministério Público, entra na parte penal, que depende do dolo nesse caso aqui, o dolo da mulher para que isso ocorra, né? Essa é um tipo de situação que trata da filiação, então tem que perceber se há algum prejuízo mesmo, se não há. Enfim, é mais delicado. Pode responder? Até pode. Agora, se vai ser condenada, se a mulher vai ser condenada por ter enganado o homem para fazer o registro, eu acho difícil isso acontecer, tá? Mas eu não pesquisei. Mas assim, pela questão do bom senso, a gente não pode. O direito penal ele é residual. A gente chama o direito penal como a última ratio. O que significa isso? Que a gente só utiliza o direito penal quando os outros ramos do direito não satisfazem a pretensão, né? Pretensão significa vontade de que o Estado substitua a vontade da outra parte. Vamos, entre aspas, para ficar mais coloquial, o desejo, né, do autor, né? Então, a parte aqui de direito alienígena eu não vou comentar. O que eu acho que vai acontecer no futuro? Bom, agradeço demais esse e-mail, tá? Mas eu não tenho bola de cristal, né? Tudo é possível. A gente tem infinitos projetos de leis aí, cada coisa, uma mais absurda que a outra. Tem um canal do Dom Sandro, que comenta projetos de lei. A gente vê que é um excelente comunicador, um excelente criador de conteúdo. Alertando, né, os homens, né, a respeito do que pode acontecer, mas assim, eu acho que ele tem que continuar, né, abriu meus olhos também, mas assim, comentar projeto de lei, a gente pode fazer um canal aí, comentar projetos de lei, tem as coisas mais absurdas possíveis e não somente tratando do mundo masculinista ou do sexo oposto, né? Então eu vou deixar de comentar também, porque sinceramente eu acho que tudo pode acontecer, tá? A questão também de exame de DNA da mulher proibir. Olha, a mulher em tese ela não é parte na ação, né? O autor da ação é o pai, né? Então o réu na ação é o filho. Nesse caso aqui, desse exemplo que foi dado, né? Então, assim, necessidade de consentimento da mãe, assim, o que você pode discutir é que o exame de DNA é um exame invasivo e que aí o réu, né, no caso o filho, né, que não necessariamente é uma criança, né, pode ser até um adulto, né, ele não consente que tire sangue, corte cabelo, faça alguma parte invasiva do corpo dele, né? Mas aí vai ter uma presunção, né? Já que ele não quer produzir a prova, né? Pode ter uma presunção, o juiz pode entender, né? O judiciário, melhor, pode entender que é uma presunção de que realmente ele não é o filho. Deixa eu ver outra parte aqui que eu estou vendo de trás para frente aqui o e-mail que eu achei mais fácil. Bom, então vamos entrar direto na fraude à paternidade. Eu não gosto desse termo de fraude. Na verdade, assim, existem duas situações. Ou o pai foi declarado pai porque tinham uma relação conjugal, né, com a mãe da criança. Isso já foi falado em outro vídeo, que é presunção de paternidade. Eu não vou entrar de novo nesse tema, me reporta esse vídeo. Me reporta também o vídeo de apresentação do canal. E tem a questão do reconhecimento do filho voluntário, né?
Então, na verdade, não houve uma fraude. O que houve foi um vício de manifestação de vontade, né? Ele achava que era o pai. Essa manifestação de vontade pode ser externada pelo registro, né, da criança, né, pelo suposto pai, até um documento particular que ele possa fazer, né? Ele escreve lá no papel de pão: sou pai da criança nascida no dia tal, de nome tal, de mãe tal. Pode ser reconhecida por escritura pública também. Por exemplo, ele pode fazer um testamento, né, deixando tal bem para o filho fulano de tal, né? Então ele está fazendo um reconhecimento tardio, né, da paternidade. Pode ser até um processo incidental também, por exemplo, ele está pedindo visita da criança, né? E alegando dentro da ação que, olha, eu tive um convívio com aquela criança, me sinto pai. Então, nesse caso, ele está fazendo um reconhecimento incidental, né? Digamos que ele se relacionou com uma mãe, Sierra Oscar Lima, né? E depois ele não é pai ainda, ele não tem um registro da criança como pai, mas ele quer ver a criança. Cada um tem seu interesse, né? Eu acho um pouco de loucura isso, mas, enfim, vamos lá. Assim, por exemplo, ele ingressa com uma ação em face de uma companhia aérea, que a companhia aérea cancelou o voo e ele perdeu o aniversário da criança tal que ele tem como filho. Isso também é prova, não é um reconhecimento, mas é uma prova de que ele tinha a criança como filho. Muito cuidado. Eu já falei a respeito de vídeo, se comportar como pai, né? Me reporto aos vídeos de união estável e paternidade socioafetiva, não vou repetir aqui, né? Vamos nos ater aqui à questão da suposta fraude à paternidade. Então, na verdade, aqui ele manifestou uma vontade, né? E ele foi induzido a erro. Né? Eu vou presumir isso, porque se ele fez voluntariamente, ele pode até não ser o pai, mas juridicamente ele é o pai. Digamos que ele realmente manifestou a clara vontade de assumir uma criança que não era dele. Ele registrou essa criança como filho. O que o judiciário diz? Diz o seguinte: ele, a partir do momento que voluntariamente, sem vício de manifestação de vontade, ou seja, ele não foi enganado, claramente ele sabia que a criança não era o filho não era dele biologicamente, a ação dele vai ser julgada improcedente. Ele não vai conseguir desconstituir o registro de nascimento, tá? Mas ainda assim o filho pode ingressar com uma ação para anular aquele registro de nascimento e colocar o nome do pai biológico. Então, o que eu estou dizendo com isso? O pai não vai poder tirar a constituição dele como pai, mas o filho, se quiser, ele pode, vai saber N motivos, né? De repente a criança não, aí normalmente já vai ser adulto, não teve um bom relacionamento com esse pai e descobriu que não é o pai biológico e quer colocar o nome do pai biológico lá certinho, só o nome do pai biológico. Nesse caso, a criança pode ser autora da ação e o registro pode ser anulado. Tá? Então, a primeira coisa que ele vai fazer aqui, que ele sabendo que ele descobrindo que a criança não é filho dele, né? Depois do registro espontâneo do nascimento, eu vou presumir que ele foi lá e registrou a criança no nome dele. Ele vai ingressar com uma ação negatória de paternidade, né? Nessa ação negatória de paternidade, ele vai ter que provar que ele foi, ou mostrar indícios veementes que ele foi enganado, né? E além disso, ele vai pedir a anulação do registro civil de nascimento, ou seja, para tirar o nome dele. Ele pode pedir até para incluir o nome do pai biológico, aí ele vai ter que colocar o pai biológico, né, o suposto pai biológico, como réu na ação também, né? Ou o filho pode fazer isso também, se defender, o filho pode concordar e dizer, não, realmente
ele não é meu pai, o meu pai é fulano de tal, e trazer o fulano de tal para o processo, né, para que numa sentença só declare a negação da paternidade, desconstitua aquele registro de nascimento e constitua o registro com o pai biológico, totalmente possível. Não é comum, não é comum. Bom, assim, questão de pensão. Enquanto esse registro não for anulado, ele é o pai. Então, se ele for demandado numa ação de alimentos, sim, ele vai pagar pensão, uma coisa óbvia. Essa pensão, ela pode ser suspensa, sim, se o juiz que estiver julgando a ação de alimentos suspender, né, entender que é importante decidir primeiro a ação negatória de paternidade e de constituição de registro de nascimento, mas isso é muito improvável que aconteça, né? Então, enquanto não for desconstituído esse registro de nascimento, ele é o pai, então se ele é o pai, ele tem um dever de alimentos. E é importante dizer que a questão do vício de consentimento, ela não torna nulo isso não é um negócio jurídico, isso é um ato jurídico, mas vamos fazer uma analogia, ele não torna nulo o negócio jurídico. Quando torna algo nulo, o que significa? Que ele nunca existiu. Então, se ele nunca existiu, não era para pagar pensão. Então, se o juiz declara que ele não é o pai, ele não tornou nulo aquilo, ele tornou anulável. Então, isso só tem efeito a partir da decisão transitada em julgado do judiciário, que entendeu que ele não é o pai e anulou o registro de nascimento. Percebam? Na anulação, os efeitos da anulação ocorrerão a partir daquela anulação, transjulgada daquela ação que anulou. Na nulidade, aí os efeitos vêm desde lá da constituição do ato, não é? Então, como aqui é um vício de consentimento, é uma falsa manifestação de vontade, ele foi enganado, os efeitos disso vai ser uma anulação a partir do trânsito em julgado, ou seja, a partir da decisão definitiva, trânsito em julgado é uma decisão definitiva do Poder Judiciário, que não cabe mais discussão, que ele não é o pai. Até aquele momento, ele é o pai, logo ele tem o dever de pagar pensão. A ação negatória de paternidade, ela pode ser proposta a qualquer tempo, inclusive depois da morte, ela é imprescritível, né? Já disse nesse caso aqui, até os herdeiros do pai, né? Digamos que o pai tenha vários filhos, eles podem ingressar com uma ação também de negatória de paternidade, de constituição de registro, né? Com interesse de que não seja partilhado os bens do pai, né, que faleceu. Isso é possível também. Isso é até mais comum o contrário, né? Você tem um inventário, né, um espólio, né, ou seja, um conjunto de bens e direitos de uma pessoa que faleceu, e aí chega alguém que diz, eu sou filho, faz uma reserva aí para mim, né, e faz uma ação de investigação de paternidade, né? Historicamente, sabemos que não existia DNA no passado, né? Era uma situação meio constrangedora, né? Além de todas as provas que eram juntadas no processo, eu já disse várias vezes que o destinatário da prova é o Poder Judiciário, que o Judiciário julga um processo de acordo com o conjunto de provas que estão nos autos, né? Mas uma das provas era o juiz olhar para a criança, olhar para o pai, parece, então você é o pai. E julgava mesmo, você é o pai porque você é branco, tem olhos claros, e a criança nasceu branca, de olhos claros também. Tem um pouco do seu nariz, um pouco do traço dos seus olhos, então você é o pai, né? Isso até entrou numa discussão no STF alguns anos atrás, assim, acho que 18 anos atrás,
de tipos de ações que transitaram em julgado, entendendo que que o pai realmente era o pai da criança, né, o pai biológico, e depois, né, de anos, né, com a possibilidade do exame de DNA, o pai novamente queria rediscutir a ação fazendo DNA. E aí entrou numa discussão imensa, porque tinha o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é algo definitivo do Poder Judiciário, se podia rediscutir aquela matéria, né? E uns ministros entendiam que, olha, mas tudo bem, o trânsito em julgado é algo indiscutível, é um direito constitucional, a coisa julgada não se discute mais, né? No entanto, não existia o DNA na época, uma questão de... Isso aí foi uma discussão imensa, mas a gente não vai entrar nessa discussão não, porque isso não interessa, né? A questão do DNA já existe há muito tempo. Só levantei a bola para vocês aí que o próprio direito ficou assim, entre a cruz e a espada, né? Olha só, a gente diz que o direito é definitivo aqui, né? Que a decisão é definitiva, ou a gente diz que nesse caso a decisão não é definitiva porque agora existe um exame de DNA que consegue comprovar que realmente esse filho há 50 anos atrás não era filho do fulano de tal. Isso tem relevância na questão de inventário, né? Tem o jogador de futebol, né, famoso, né, o maior jogador do mundo, tem uma ação dessa, imagina se ele falece, aí discute isso numa ação dessa, se era realmente o pai, se não era o pai, essas coisas todas, né? Bom, então eu disse que vai pagar pensão até desconstituir, disse que se ele, sabendo que não era o pai, fez o registro, não tem jeito, o judiciário não vai acolher, porque ele reconheceu essa paternidade voluntariamente, e não houve um vício de consentimento, mas que nesse caso ele ainda pode ser salvo se o próprio filho quiser desconstituir, né, o registro de nascimento para colocar o nome de outro pai ou até tirar o nome desse pai, né? Esqueci de falar, quem faz a defesa do filho, né, é o próprio filho, se através do advogado dele, se ele for maior, né, ou através de quem tem a guarda dele, normalmente a mãe, né, que tem a guarda do filho. Então o filho vai fazer a defesa representado pela mãe, que vai contratar um advogado ou a própria defensoria pública, e pode ser também o filho pode ser defendido pelo Ministério Público. O Ministério Público sempre vai intervir nesse tipo de ação aí se o filho for menor de idade, né? E às vezes há conflitos também, né, entre pai, mãe, filho, cada um tem um direito, tem uma pretensão distintas, né? Tem ali efeitos que, assim, como é que a mãe vai fazer uma defesa de uma filiação que, se na verdade ela por alguma razão não tem interesse que aquele sujeito seja o pai, ela tem interesse que agora seja outro, porque o outro tem uma condição financeira melhor, por exemplo. Então, nesse caso, quem vai ter que fazer a defesa do filho vai ser o Ministério Público, né? Então é isso, pessoal. Acho que basicamente é isso. O filho vai ser filho mesmo, vai pagar pensão até desconstituir o ato. E é isso. Espero ter explicado, né? Aqui é tudo no improviso mesmo, não tem nada anotado. Só o e-mail que eu mando para o outro celular para ler, e eu leio sem óculos, às vezes eu leio mal, né? E os canais aí masculinistas vão parar de ficar discutindo aí abobrinha, trocando figurinha, porque leva a nada. Eu acho ruim, assim, contrassenso a pessoa defender o masculinismo e ser sensível. E eu sou adepto de um seguinte: a pessoa só te ofende quando você concorda, sabe? Quando você concorda com a ofensa é que você pode se ofender. Quando você não concorda, não está dizendo nada, ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, desejo que continuem fazendo conteúdo, cada um tem um público, né? Esse canal aqui é um canal nosso, esse canal não é meu, não tenho vaidade, não quero saber o número de inscritos, quantos tem, não me interessa. Não me interessa. O dia que eu não puder fazer esse trabalho, eu passo para outra pessoa, né? Dou a senha. Não entendo também muito de computador para poder fazer edição, nada disso. Se eu tivesse que fazer edição, ao invés de eu
Agora eu estava cozinhando, falei, quer saber? Eu vou gravar ali nesse tempo aqui, enquanto está ali de banho-maria, eu vou gravar. Se eu tivesse que fazer edição, eu ia fazer isso aqui, daqui a um mês o vídeo já está disponível para vocês. Então é isso, pessoal. Agradeço demais terem me ouvido aí, parte boa, parte ruim, né? Assim, de repente eu não me expliquei exaustivamente, mas os pontos essenciais aí que vocês querem saber sobre a questão da pensão nesse tempo foi esclarecido. O tipo de ação, que vai ser a ação negatória de paternidade, cumulado com uma ação, ou seja, são 2 pedidos de anulação do registro civil ou retificação do registro civil ou alteração do registro civil, que dá no mesmo, né? Para colocar o nome de um outro pai. E é isso aí. Obrigado, um grande abraço a todos, vamos que vamos.